Vamos ver como trabalhar com nomeação de células e usá-las nas fórmulas no Excel. Isso é muito importante e é de fácil implementação e de fácil manutenção. Por exemplo, aqui eu tenho uma planilha contendo nomes dos alunos, nota 1, nota 2 e uma coluna de média. Essa média eu poderia utilizar igual, montar uma fórmula entre parênteses que seria a soma das duas notas, nota 1 e nota 2, dividido por 2, e aí eu teria a média desse aluno. Mas como a escola tem o critério de pesos, então nós temos aqui pesos, nota 1 e nota 2, e eu poderia fazer o seguinte. Primeira coisa, como é que eu nomeio a célula? Eu deixo o cursor onde está, que é a célula onde eu vou dar o nome. Vou na caixa de texto, onde eu tenho lá caixa de nome, eu digito lá peso 1, dou um Enter, vou para a minha segunda célula, peso 2. Então eu tenho peso 1 e peso 2. E aqui eu vou até colocar um somatório, para que eu possa ter também uma célula chamada peso total. Muito bem, como é que eu aplico esses pesos nas fórmulas? Igual, vou abrir dois parênteses, e aqui eu vou colocar a nota 1 vezes preciso do peso 1. Como é que eu acesso o peso 1? Bom, como eu acabei de digitar o nome, eu posso até colocar o nome dele peso 1, ele já vai buscando qual é o nome correto, mas abro outro parênteses e vou colocar a fórmula que é a nota 2 vezes, e agora eu vou mostrar uma outra forma de acessar o peso 2. Eu pressiono F3, ele vai me mostrar todos os nomes existentes na minha planilha. Eu vou selecionar peso 2, porque é o nome que vai ser utilizado nesta fórmula. Dou um OK, fecho parênteses, fecho novamente, aí eu vou dividir pelo somatório dos pesos, que no meu caso aqui chama-se peso total. Então tá aí, pressione Enter, você já tem a fórmula montada, utilizando os nomes. Eu vou dar um duplo clique para ele estender para o restante das outras linhas. Então veja como que é muito fácil dar manutenção. Se você dá um F2, automaticamente os nomes já aparecem para vocês, é bem mais fácil. Caso você esteja em outro local e pressione F3, ele mostra quais são os nomes existentes. Você pode até selecionar peso total, dar um OK, é como se você fosse colocar o valor referente àquela célula aqui. Ou poderia ainda, como é que eu vou para um determinado local? Aqui na lista de nomes eu dou um clique em peso total, ele já posiciona o cursor em peso total ou peso 1, etc. Um outro exemplo bem clássico é uma conversão de dólar. Aqui eu vou dar um nome chamado dólar. Esse nome, dólar, é a minha região. Note que se eu estiver em qualquer outra região e selecionar aqui o dólar, ele vai posicionar o cursor ali. Vamos supor que o dólar esteja 2,02. Aqui eu tenho produto, valor e reais e valor em dólar. Aqui os produtos estão colocados em reais, eu vou até aplicar uma formatação de separador de milhar. E vou colocar 0 casas decimais, que não preciso usar. Mas como é que eu poderia então montar minha fórmula? Igual ao primeiro valor, que é o valor em real, dividido pelo dólar. O dólar você já sabe, você pode digitar ou pode também clicar nas células. Quando você clica na célula, ele já coloca o nome automaticamente, certo? Eu vou dar um OK, e aí eu posso apenas estender para as demais células. Qual é a diferença e a vantagem que eu posso utilizar no nome? Imagine que eu tivesse um dólar, utilizando um dólar numa outra célula que não tem nome. Quando eu fosse montar essa célula, essa fórmula, eu teria que fazer igual ao valor do dólar dividido pela minha célula, certo? Eu teria o mesmo valor, portanto, eu estaria dividindo por M1, só que a implicação está aqui. Ó. Quando eu arrasto para a próxima célula e a outra, o que acontece? Dá erro de divisão por zero, porque eu estou dividindo, pressione F2 para ver, eu estou dividindo o 450 por nada. E a próxima célula, eu estou dividindo 1980 por nada, então dá erro. O que você poderia fazer para corrigir? Na primeira célula, você poderia fixar com o F4 a linha e a coluna, certo? Esse é o modo correto de corrigir. No entanto, se você utilizar nomeação de células, eu não preciso me preocupar em fixar com F4 em nenhum momento, porque quando eu falo que eu quero dividir pelo dólar, ele já sabe quem é exatamente a minha coluna. Então, a minha célula pode estar em qualquer lugar da planilha, pode estar em outra planilha que não há problema nenhum. Então, a nomeação de nomes de dados de células é muito fácil. E aí você pode no menu inserir,
melhor, no menu Fórmulas, você tem um grupo chamado Nomes Definidos. Você pode definir um nome por aqui, ou pode ainda gerenciar os nomes. Note que eu já tenho vários nomes definidos na planilha. Peso total 1, 2, 3, 3 não, dólar. E aqui tem umas tabelas que são de outras planilhas, não se preocupe com isso. Mas o importante é que você pode ter aqui os nomes. Se eu quiser excluir um nome, basta clicar no peso 1, por exemplo, poderia excluir. Ele pergunta se eu desejo realmente excluir, eu vou colocar no cancelar. Posso editar para mostrar qual é o novo endereço. Aqui eu coloco um novo endereço. E posso também dar um novo nome, caso eu queira dar um nome, mostrar qual é a pasta de trabalho, colocar algum comentário e o endereço. E nada impede, vou dar um cancelar e um fechar, nada impede de você também dar um nome a uma região. Eu posso marcar toda essa região e colocar nota alunos. Então, alunos. Nomeação de dados é muito importante. Note que eu já tenho uma chamada nota alunos e aqui está o endereço. Use e abuse do recurso de nomear células e usá-los nas fórmulas.